Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Áustria, uma seleção com uma história gloriosa nos primórdios do futebol mundial e que regressa, em 2026, a um campeonato do mundo depois de 28 longos anos de ausência. Conhecidos no passado como o lendário Unterteon, a equipa maravilha dos anos 30, os austríacos chegam a esta fase final com uma equipa moderna, intensa e organizada, liderada por um capitão de luxo. Depois de quase 3 décadas a ver os mundiais pela televisão, a Áustria qualificou-se de forma sólida e quer aproveitar esta oportunidade para voltar a fazer falar de si na maior competição do futebol mundial. Vamos conhecer esta seleção. A Áustria compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está colocada no Grupo J, frente à campeã do mundo Argentina, a Argélia e a estreante Jordânia. De vermelho e branco, cores que remetem para a bandeira nacional, a seleção austríaca é treinada por Ralf Rangnick, um nome conhecido dos adeptos de futebol europeu pela sua influência tática moderna. Sob o seu comando, a Áustria tornou-se uma equipa intensa, que pressiona alto e joga com identidade própria, características que a ajudaram a conseguir um apuramento muito convincente para esta fase final, depois de uma espera longa demais para uma seleção com a história que tem. Para perceber a grandeza histórica da Áustria, é preciso recuar aos anos 30. Nessa época, a seleção austríaca, apelidada do Unterteon, ou Equipa Maravilha, era considerada uma das melhores do mundo, com um futebol ofensivo e tecnicamente avançado para a época. Em 1934, a Áustria chegou às meias finais do segundo campeonato do mundo da história, disputado em Itália, terminando eventualmente em 4º lugar nessa edição. Foi um período de ouro para o futebol austríaco, que rivalizava de igual para igual com as grandes potências europeias e sul-americanas da altura, deixando uma marca histórica que ainda hoje é recordada com orgulho. O melhor resultado de sempre da Áustria num campeonato do mundo aconteceu em 1954, na Suíça, onde a seleção terminou em 3º lugar. Nesse torneio, a Áustria protagonizou um dos jogos mais incríveis da história, ao vencer a anfitriã suíça por 7-5 nos quartos de final, naquele que continua a ser, até hoje, o jogo com mais golos da história dos mundiais. O austríaco Erich Probst foi um dos grandes nomes desse torneio, terminando como um dos melhores marcadores da competição com 6 golos. Esse 3º lugar de 1954 continua a ser o teto histórico da seleção austríaca, e é a referência que esta nova geração sonha em igualar ou superar. Depois de décadas como presença relativamente regular nos mundiais, a Áustria entrou num longo período de seca. A última vez que os austríacos disputaram uma fase final foi em 1998, em França, há quase 30 anos. Desde então, foram várias as tentativas falhadas de qualificação numa Europa cada vez mais competitiva, com seleções cada vez mais bem organizadas e fisicamente preparadas. Esse jejum tornou-se um peso simbólico para o futebol austríaco, um país apaixonado pelo desporto, mas que via os seus vizinhos a marcar presença regular na grande festa do futebol mundial, enquanto a Áustria ficava de fora, vez após vez. Esse jejum de 28 anos chegou finalmente ao fim com a qualificação para 2026. Sob o comando de Ralf Rangnick, a Áustria mostrou um futebol consistente, intenso e competitivo ao longo de toda a fase de apuramento europeia, conquistando o lugar na fase final com mérito próprio. À frente desta equipa está David Alaba, capitão e um dos jogadores mais experientes e decorados do futebol austríaco moderno, com uma carreira de enorme sucesso em clubes europeus de topo. A combinação entre a experiência de Alaba e o estilo agressivo implementado por Rangnick deu à Áustria uma identidade clara, uma equipa que não se limita a defender, mas que vai à procura do jogo. David Alaba é, sem dúvida, o nome mais conhecido desta seleção, um defesa versátil e elegante, com uma carreira repleta de títulos em clubes europeus de elite. A sua experiência e liderança são fundamentais para uma equipa que mistura veteranos com uma nova geração de jogadores formados em ligas competitivas da Europa Central. O estilo implementado por Rangnick valoriza a intensidade física, a pressão alta e a verticalidade, características que tornam a Áustria um adversário incómodo para qualquer seleção, mesmo os mais fortes. É uma equipa sem grandes nomes mediáticos fora de Alaba, mas extremamente coesa coletivamente, o que pode ser uma arma poderosa numa fase de grupos. Em 2026, a Áustria está no Grupo J, frente à campeã do mundo Argentina, a Argélia, que regressa após 12 anos, e a estreante Jordânia. É um grupo equilibrado, com a Argentina como clara favorita,
mas com a Argélia e a Jordânia ao alcance da Áustria. Depois de 28 anos de espera, o objetivo mínimo dos austríacos é claro: terminar entre os 2 primeiros do grupo e voltar a disputar uma fase a eliminar de um Mundial pela primeira vez desde os anos 90. Com o estilo intenso de Rangnick e a experiência de Alaba, a Áustria acredita que pode surpreender e dar que falar nesta fase final. A Áustria é um país com uma cultura futebolística profundamente enraizada, que remonta aos tempos do Underteon e que nunca deixou de existir, mesmo durante os anos sem mundiais. As ligas locais, a formação de jovens jogadores e a paixão dos adeptos mantiveram-se intensas, à espera do momento em que a seleção voltasse a brilhar no maior palco do futebol. Agora, com o regresso a uma fase final, há uma expectativa enorme em todo o país. Milhares de adeptos austríacos deverão viajar até a América do Norte para apoiar a sua seleção, ávidos por ver o seu país competir novamente ao mais alto nível depois de quase 3 décadas de espera. Há algo de simbólico na forma como a Áustria regressa aos mundiais. Se nos anos 30 o Underteon encantava pelo talento técnico e pelo futebol ofensivo elegante, a Áustria de hoje encanta pela intensidade, pela organização e pelo trabalho coletivo implementado por Ralf Rangnick. São estilos diferentes, separados por quase um século, mas unidos pelo mesmo orgulho nacional e pela mesma vontade de mostrar ao mundo que o futebol austríaco continua vivo e competitivo. Esta nova geração tem a oportunidade de ligar o passado glorioso ao presente, escrevendo um novo capítulo de sucesso para um país que nunca deixou de amar este desporto. Então, o que esperar da Áustria em 2026? Uma seleção que regressa ao Mundial depois de 28 anos, com fome de competir e com um estilo de jogo intenso e moderno, liderada por David Alaba e orientada por Ralf Rangnick. Num grupo com a Argentina como favorita, mas com a Argélia e a Jordânia à sua medida, a Áustria tem argumentos reais para terminar entre os 2 primeiros e voltar a disputar uma fase a eliminar de um campeonato do mundo. Achas que a Áustria consegue acabar com o jejum em grande estilo? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!